Queridos irmãos, nossa mensagem de hoje se encontra em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versos 7 a 10. Vamos buscar a Deus em oração. Querido e excelso Deus, te agradecemos pela tua palavra, que nos ensina, que nos instrui, e te rogamos, Senhor, que tu venhas a abençoar a cada um daqueles que vão ouvir esta mensagem, que possam ser tocados por ti, que possam viver uma vida de conformidade com aquilo que tu queres. Abençoa-nos, nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Cada vez que saímos de casa para passar um tempo considerável fora, temos o hábito de conservar em lugares que consideramos seguros as coisas às quais damos mais valor. Eu não tenho um cofre ou algo parecido em minha casa, mas sempre encontramos certos lugares que parecem menos acessíveis para os ladrões. O fato é que, certamente, assim como eu, você também guarda coisas que considera valiosas em lugares seguros. Os cofres de alta segurança são construídos para evitar a perda de coisas muito valiosas. Em suma, tudo o que consideramos de altíssimo valor, colocamos em lugares que consideramos muito seguros. Vejamos o que o apóstolo Paulo diz sobre tesouros, em 2 aos Coríntios 4, 7 a 10. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Deus tem prazer de mostrar sua glória, a sua graça, em vasos de barro, os mais frágeis e vulneráveis que possamos imaginar, para guardar e preservar o tesouro do Evangelho do Reino de Jesus Cristo. A glória de Deus torna-se ainda mais evidente quando os instrumentos que ele usa são frágeis, vulneráveis, descartáveis, substituíveis. Pois assim, não há glória para o vaso, apenas para o oleiro. Quanto mais frágil o vaso, maior é a glória para o artista. Hoje, vamos falar uma vez mais acerca de Moisés, um nome que ressoa ao longo da história bíblica. Encontramo-lo no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Mas mesmo sendo Moisés universalmente reconhecido, percebemos que por trás de toda essa fama há, na verdade, uma pessoa frágil, uma pessoa vulnerável, falível e até substituível, ou seja, um vaso de barro. Lembremos-nos um pouco de quem foi Moisés. A sua história começa no livro de Êxodo. Nasceu num momento muito difícil para o povo hebreu. A família de Jacó havia se estabelecido no Egito graças à intervenção providencial de José, que com o favor do faraó havia trazido toda a sua família e assim os salvou da escassez, da fome daqueles dias. Mas José e o faraó morreram e surgiram no Egito novos governantes que se sentiram ameaçados pelo rápido crescimento da população judia e começaram a explorá-los como escravos. Tentaram dar-lhes mais trabalho para que não se multiplicassem e isso se tornou um fracasso. Tentaram matar todos os meninos que nasceram, mas as parteiras não seguiram as instruções do faraó e o povo se multiplicou ainda mais.
Finalmente, eles ordenaram o extermínio de todos os meninos nascidos entre os hebreus, atirando-os no Nilo. E nesse contexto de extermínio, nasce um bebê, cuja mãe consegue salvá-lo do extermínio, colocando-o em uma cesta e depositando-o no rio, e a correnteza o leva exatamente para onde a filha de Faraó estava se banhando. Em um dramático revés, essa mulher tem compaixão pela criança de origem hebraica e o adota e lhe dá o nome de Moisés, retirado das águas. Assim, começa o livro do Êxodo, narrando a maravilhosa providência de Deus para salvar este menino das mãos do faraó, que no final cresce em sua casa e sob sua proteção. Acontece que Moisés, uma vez crescido, se mete em problemas quando, ao fazer algo pelos hebreus oprimidos, chega ao ponto de matar um egípcio que estava espancando escravos hebreus. Assim, ele se torna um dos indivíduos mais procurados do Egito e tem que fugir e se esconder na terra de Midian. Em Midian, se casa, tem um filho e consegue um emprego, cuidando dos rebanhos de Jetro, seu sogro. Parecia que ele faria sua vida ali, deixando o seu passado enterrado no Egito. Mas Deus tinha outros planos para Moisés. Diz Êxodo 2, 23 a 25. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. O Senhor estava prestes a fazer algo maravilhoso para libertar seu povo e iria usar para isso a pessoa mais inusitada, um vaso de barro, Moisés. O capítulo 3 do Êxodo começa com Moisés pastoreando o seu rebanho no Monte Horebe. Lá, ele vê algo nunca antes visto. Havia uma sarça, um arbusto muito comum nos arredores, espinhento, na qual algo excepcional estava acontecendo. A sarça estava em chamas, mas ela não era consumida. Ele foi mais perto para dar uma olhada e lá lhe foi dito pelo anjo do Senhor que aquele lugar era santo, porque Deus ali estava. Deus lhe disse em Êxodo 3, 7 a 10. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, e por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. O que você teria feito? Talvez a mesma coisa que Moisés. Ele tenta evitar a tarefa. Imediatamente ele quer destacar a sua total incapacidade de cumprir com essa missão, que lhe parecia ser uma missão suicida, e dá todo tipo de desculpas para que Deus não o chamasse para essa tarefa. Moisés apresenta a Deus 4 problemas que o desqualificavam. Primeiro, Moisés levanta o problema da identidade. Em Êxodo 3:11 ele diz: quem sou eu para ir a Faraó
e tirar do Egito os filhos de Israel? Como iria ele apresentar-se diante do faraó, o homem mais poderoso daquele lugar, para lhe dizer que deixasse livres os hebreus, tão rentáveis para o seu império? Mas Deus lhe deu a resposta certa à sua limitação e insignificância. Eu serei contigo, respondeu Deus. Não importa quem você é, mas o que importa é quem lhe está enviando e quem estará com você quando fizer estas coisas. Isto faz uma grande diferença. Apesar de sermos um ninguém aos olhos do mundo, o importante na obra do Senhor é quem está conosco. E o Deus da aliança prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do mundo. Então, Moisés apresenta um segundo problema, o problema do propósito. Eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? No verso 15, Deus lhe responde: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Moisés devia confiar que o propósito do pacto de Deus prevaleceria, apesar das suas limitações. Nossas falhas, limitações, inabilidades são supridas pelo propósito do nosso grande Deus, o Deus do pacto. Moisés ainda apresenta uma terceira desculpa, o problema da credibilidade. Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Em outras palavras, que credenciais vou mostrar para testemunhar que eu sou de fato o enviado do Senhor? Deus responde dizendo-lhe para atirar a sua vara ao chão. Quando a vara tocou no chão, transformou-se numa serpente. Moisés ficou muito assustado. Depois, disse-lhe para a pegar pela cauda, e a serpente tornou-se novamente uma vara. Então Deus lhe disse: isto é, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E então lhe mostra mais um sinal, o aparecimento e a remoção da lepra. Embora o próprio Moisés não fosse convincente, com a demonstração do poder de Deus, as suas palavras poderiam ser acreditadas. E por fim, Moisés tenta uma última desculpa para fugir do chamado de Deus. Ele agora levanta o problema da incompetência. Lemos em Êxodo 4:10: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Eu simplesmente não tenho as habilidades necessárias, Senhor. Eu não preencho o perfil da pessoa que procuras. E no verso 13, ele ainda acrescenta: ah, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Ao que Deus responde: quem fez a boca do homem, ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Deus sabia que Moisés era incompetente. Mas a sua competência não viria de si mesmo, mas do próprio Deus. É Deus quem nos habilita. Além disso, Deus havia
preparado um apoio para ele na pessoa do seu irmão Arão, para que, usando os seus dons juntos, o propósito de Deus fosse alcançado. Deus cumpre sempre as suas promessas, que não haja dúvidas quanto a isto. Deus deixou Moisés sem desculpas, sem argumentos, e pelo resto da história do Êxodo, sabemos dos grandes sinais que o nosso Deus fez através da atuação deste frágil, incompetente e vulnerável vaso de barro. Agora, deixemos claro que os aplausos não são para Moisés, que foi um simples instrumento de barro, um simples instrumento nas mãos de Deus. O próprio Moisés sabia que ele não era o importante, mas que alguém maior, mais importante do que ele, viria ainda, que seria a provisão do Deus da aliança para suprir as nossas falhas, as nossas limitações. Ele disse em seus escritos, em Deuteronômio 18:15, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. O Novo Testamento esclarece que este grande profeta é o Senhor Jesus Cristo. João, capítulo 1, verso 17 diz, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Através de sua vida, morte e ressurreição, Jesus Cristo nos uniu ao Pai, compensando todas as nossas deficiências, todas as nossas inabilidades e limitações causadas pelos nossos pecados. Queridos amigos, queridos irmãos, reconheçam a sua fragilidade. Reconheçamos que somos recipientes frágeis. Confiemos na fidelidade de Deus, que sempre cumpre as suas promessas. A Ele podemos confiar as nossas vidas. A Ele, pois, toda a honra e toda a glória. Amém. Oremos mais uma vez ao nosso Deus. Bendito e eterno Deus, te agradecemos, Senhor, porque assim como tu usaste a Moisés no passado, tu tens usado a cada um de nós para a transmissão da tua palavra. Somos frágeis, somos pessoas inabilitadas, Senhor, para o teu serviço, para o teu trabalho, mas assim como tu fizeste com Moisés, tu também fazes conosco. Tu ages através de vasos de barro. Que a tua glória, Senhor, que o tesouro maior, que é a tua palavra, seja de fato transmitida através das nossas palavras e através das nossas vidas. Te rogamos agradecidos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias trazer os culpados que vivem nas trevas, o perdão de
Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos dos céus hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção é me ser uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divino. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu